Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou ao lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus, na sua bondade, nos trouxe até a canção nova. E que maravilha!
Se nós observarmos nas Sagradas Escrituras, Deus tem sempre coisas maravilhosas para revelar nas montanhas, nos montes. Assim como aconteceu no Monte Sinai, no Monte Horebe, assim como aconteceu no Monte Tabor, o episódio do Evangelho de hoje, e o Monte Calvário. Deus nos trouxe aqui para este monte, que é a Canção Nova. Vivemos um final de semana maravilhoso. Para quem pôde acompanhar, quanta bênção, quanta graça, quanta palavra profética o Senhor deu a cada um de nós, aqueles que trabalham com a missão, o ministério da música do Senhor na igreja, e até quem não trabalha com o ministério da música. Foi de fato um final de semana abençoado. Você que está aqui hoje apenas para esta Eucaristia, saiba, você está participando do coroamento de um fim de semana maravilhoso, que todos nós vivemos. É tão bom estar aqui que não dá vontade de ir embora. Dá vontade de ficar aqui. Mas olha, gente, desculpa, viu? A maioria de vocês, quem não mora aqui, tem que ir embora. Os discípulos que estavam com Jesus lá no monte tiveram que descer. Eu sei que quando você chegar em casa ainda tem a louça da quinta-feira para você lavar. Desculpa, se por acaso quando você chegar em casa vai encontrar as contas da semana que está lá debaixo da porta, esperando por você, dizendo, oi, bem-vindos. Mas nós temos que descer o monte. Mas que maravilha! Deus não permite que desçamos o monte sem uma palavra. Deus não permite que voltemos para a nossa casa do mesmo jeito. Há lugares extraordinários, lugares santos, aonde quando vamos, colhemos lucro espiritual. A Canção Nova é assim, esse acampamento para músicos cada ano é assim, e hoje, que maravilha, que coisa extraordinária, a palavra do Senhor nos dá uma orientação tão segura, Deus nos garante, nos protege. Ontem mesmo na missa aqui eu senti profundamente a proteção divina, porque eu estava pregando e tinha os pombos aqui em cima, que acho que eles não passaram bem na janta anterior. E eles resolveram fazer um negócio bem aqui assim. E eu estava pregando, vocês não perceberam, mas caiu exatamente aqui do meu lado e eu falei, anjo da guarda, muito obrigado. Estar ancorado na palavra de Deus, sustentado na palavra de Deus, é a melhor maneira de descer o monte. Eu quero convidar você a se preparar para a descida do monte, guardando a palavra, pelo menos 3 palavras, pelo menos 3 versículos importantíssimos da liturgia deste segundo domingo da Quaresma. Um versículo da primeira leitura que mostra algo extraordinário na pessoa de Abraão, o viajante silencioso e fiel. Ele escuta de Deus a ordem, sai da tua terra, deixa a tua terra, e vai para a terra que eu vou te mostrar. É lindo este texto, a elaboração literária é maravilhosa, mas vai viver isso aqui para você ver. Vai colocar isso em prática. Deus não falou para onde, Deus só disse vai. Deus não explicou a Abraão, olha, eu quero que você vai pegar a Dutra, depois no quilômetro tal, você vai entrar assim, assim, assado. Deus apenas disse, sai e vai para onde eu te mostrar. Quer dizer que o Senhor disse apenas a metade das coisas. E é sempre assim, gente. Quem resolveu seguir o Senhor Jesus sabe disso. Jesus é muito bom, mas é esperto. Ele não conta tudo. Ele não fala tudo. Ele mostra algo para a gente e nos seduz carinhosamente, porque é assim que Jesus faz. E depois que estamos seduzidos por Ele, de repente enfrentamos tanta dificuldade, mas aí temos que dizer, já que eu fui seduzido, eu não vou voltar atrás. Não posso voltar atrás. A mesma coisa acontece com Abraão. Sai e vai para a terra que eu te mostrar. O que Deus nos diz através deste versículo serve para mim, Padre, serve para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que acompanha de perto ou de longe. Deus, através da primeira leitura, está pedindo a mim e a você, confia em mim. Confia no invisível.
Nós somos chamados a ser cristãos, tão cheios de esperança, que encontramos coragem para atravessar a ponte invisível da fé. Como olhar para a frente, observando tantos mal-agouros que chegam até nós, as perspectivas terríveis do mercado, das finanças, até de doenças, até de um hecatombe nuclear, mas nós olhamos para frente e caminhamos confiando numa palavra. Abraão não sabia aonde deveria chegar, mas sabia quem o mandou ir. Tão importante quanto saber o destino é saber quem te enviou. Hoje Deus nos envia. Junto com Abraão ele diz: ide. Quantos de nós confiamos cegamente em pessoas que nós nem conhecemos? Alguns de vocês vão pegar avião e nem vão perguntar quem é o piloto. Outros vão pegar o ônibus, nem vão perguntar quem é o motorista, nem vão saber se ele é habilitado direito ou não. Quantos de nós vamos no restaurante e comemos e nem sabemos se por acaso o cozinheiro estava gripado? Comemos feliz da vida. Confiamos nossa saúde, confiamos nosso destino, confiamos nossa vida a tanta gente. Por que não confiar em Deus? Eu quero hoje pedir ao Senhor que retire do nosso coração toda desconfiança para com Deus. Santa Faustina, a secretária da Divina Misericórdia, dizia assim: quanto mais confiarmos, mais graças recebemos. Põe a mão um instante no seu coração, por favor. E reza comigo: Senhor Deus, eu quero confiar em Ti. Tu mereces toda a minha confiança. Jesus, eu confio em vós. Quando eu confio, eu obedeço. Abraão escuta a voz de Deus e obedece. Ele não sabia ainda o destino, mas conhecia a índole do Senhor. Nós não podemos oferecer resistência à palavra de Deus. Nós não podemos confiar apenas no nosso tato, no nosso faro. Quantos de nós aqui já fomos traídos pelo coração? Quanta gente dá aquele conselhinho vagabundo: segue o seu coração. Faz o que o seu coração mandar, fulano. Quantos de nós já escutamos isso? Diante da indecisão, diante da dúvida, a pessoa vem e fala assim: olha, faz o que o seu coração manda. Esse é um conselhinho vagabundo. Quantos de nós já demos com burro na água por causa do nosso coração? Me dá um ré maior, faz favor. Essa aqui também é de 1900, arco-íris preto e branco. Antiga. Sei que me perdi quando escutei outras palavras. Todos me diziam que é feliz quem segue sempre o coração. Mas meu coração já me enganou mais de uma vez. Foi. Quantos de nós já nos enganamos obedecendo o nosso coração? Deus hoje te chama a obedecer o coração do Pai das Misericórdias. E o Pai das Misericórdias tem uma palavra para você: obedeça. Aquele que obedece chega no destino. Quem desobedece pode até andar mais rápido, mas não vai até o fim. A obediência é a chave para a paz. Deus hoje está pedindo a mim e a você, meu querido irmão e irmã, aquela coragem ousada de acolher a palavra de Deus e dizer: eu obedeço. Eu sei que é difícil, gente. Na Bíblia, alguns tiveram a oportunidade de obedecer a Deus diretamente. É o caso de Moisés diante da sarça, o caso de Abraão, como vimos na primeira leitura.
É o caso, por exemplo, de Samuel, que escutou a Deus desde pequeno. O caso de Nossa Senhora, que ouviu pela boca do anjo, o arcanjo Gabriel, a vontade de Deus. Mas a grande maioria dos cristãos teve que aprender a obedecer a Deus através da mediação. O único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, fundou a igreja para que em nome dele pudesse orientar os fiéis e os cristãos. Hoje a palavra nos convida a sermos cada vez mais obedientes à igreja. De modo especial, os ministros da música do Senhor precisam olhar para a igreja como sua família. Ouçamos a igreja, sigamos a igreja. Não se trata aqui de clericalismo, não. Há inclusive pouco entendimento sobre a palavra clericalismo, como se tudo fosse os padres que mandassem. Não se trata de clericalismo, não. Aqui trata-se de comunhão. A visão eclesiológica é um pouco mais madura, ela não está à mercê de prejuízos vazios. Obedecer à igreja, em comunhão com a igreja, entender o que a igreja diz. Hoje mesmo, depois da última palestra que o Eugênio fez, um irmão veio me mostrar um artigo na internet citando o Papa Francisco. E quando ele falou o título do artigo, que eu não vou falar aqui, eu disse, confira bem, porque o Papa Francisco, falar do Papa Francisco na internet é certeza de audiência, é certeza de interação. E quantas mídias estão se servindo do nome do Papa Francisco para falar coisas erradas? Recentemente, por exemplo, uma mídia muito grande no Brasil divulgou que o Papa Francisco disse: é melhor ser ateu do que um cristão mais ou menos. Mentira, o Papa não disse isso. O Papa não falou isso. Hoje, graças à multiplicidade de canais, existe também a multiplicidade de ignorância da fé. Saibamos buscar a orientação da igreja nas fontes seguras. A Canção Nova é uma fonte segura. O jornalismo da Canção Nova é bastante responsável. Nós temos mídias no Brasil, mídias católicas, muito bem preparadas, tão preparadas quanto as mídias que não são católicas. Busque o conhecimento da fé em fonte segura. Não escute a reportagem de qualquer repórter que não conhece o que é a igreja. Busque dos repórteres que são de igreja. Não se trata de bairrismo, gente, não é isso não. É porque eu tenho que ouvir de quem entende, de quem sabe. E você, na sua diocese, busque a orientação com o seu bispo. O povo em comunhão com o seu bispo, os paroquianos em comunhão com o seu pároco, estão em comunhão com Pedro, estão em comunhão com Jesus. Foi ele mesmo quem disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves. Quem tem a chave tem autoridade. Então, para obedecer a Deus, que me manda sair da terra, ir para onde Ele manda, onde Ele quiser, eu preciso estar em comunhão com a igreja. A orientação deste acampamento para os músicos: estar em comunhão com a igreja. O seu pároco tem que te conhecer, o seu bispo tem que te conhecer. Não se trata aqui de puxar saco de padre, de bispo, não. Nós não precisamos disso. Trata-se de comunhão. Bendito o filho que reverencia o seu pai. Bendito o filho que sabe olhar a igreja como mãe. A igreja é nossa mãe. E é através da igreja que nós sabemos para onde ir. A orientação de quão bonito, por exemplo, essa quaresma. A quaresma no Brasil tem a experiência da campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade fala sobre os biomas brasileiros. A nossa biodiversidade é coisa extraordinária. Ah, mas por que eu vou falar de bioma brasileiro na quaresma, padre? Não é melhor falar de confissão, de jejum, de penitência? Claro, eu posso falar sobre isso, mas não está errado também olhar para o nosso mundo. Porque quando eu cuido do mundo, quando eu cuido do meu país, eu estou cuidando do irmão. Essa mensagem não substitui o evangelho, mas complementa. A CNBB não é só isso. Ela não é só isso, não é só a campanha da fraternidade.
Mas a campanha da fraternidade traz uma luz muito grande para nós. Os biomas do nosso Brasil é uma coisa extraordinária. Basta você sair um pouco do Brasil, todos olham para nós com os olhos arregalados, porque nós somos um país maravilhoso. Quando aprendemos a cuidar da natureza, quem sabe despertamos para cuidar da natureza da alma. Porque na nossa alma também existe um bioma que precisa de oxigênio puro. O oxigênio puro da palavra do Senhor. Como nós rezamos no Salmo, né? Foi tão bonito ouvir, né? Sobre nós, né? Pode cantar o refrão mais uma vez, por gentileza? Foi tão bonito. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Vamos cantar juntos? Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. O que seria de nós sem a graça de Deus? Um cristão sem a graça de Deus é uma pessoa perdida. Na linguagem popular, uma pessoa sem a graça de Deus é uma pessoa desgraçada. Eu sei que a palavra é forte, mas é isso que significa. Ai de nós sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus não seríamos capazes nem mesmo de invocar o santo nome de Jesus. Sem a graça do Senhor não seríamos capazes de experimentar os frutos, os carismas do Espírito Santo. Hoje de manhã, o nosso Papa Francisco, na oração do Ângelus, lá em Roma, fez um pedido para nós. E eu fiquei remoendo essa frase do Papa Francisco, essa orientação do Papa Francisco, desde que eu ouvi. Ele disse assim: nós precisamos olhar para a cruz, contemplar a cruz. Interessante que o Evangelho de hoje mostra essa transfiguração, né, do Senhor, como que a transfiguração, segundo o Papa Francisco, é para nós o destino para onde a cruz me leva. Sem a graça de Deus, como poderíamos contemplar a cruz? O cristão sem a graça de Deus não consegue experimentar e contemplar os sinais. Sem a graça de Deus, a cruz é só um objeto, só um enfeite. Sem a graça de Deus, a palavra de Deus é só um texto. Nada mais. Sem a graça de Deus, o rosário é perda de tempo. Sem a graça de Deus, nosso ministério da música não passa de trabalho, de desgaste. Sem a graça de Deus, nós mudamos de lutar pelos nossos deveres e começamos a gritar pelos nossos direitos. E quando ficamos lutando apenas pelos nossos direitos, facilmente esquecemos nossos deveres, porque ninguém é imparcial em causa própria. Ai de mim sem a graça de Deus, ai de mim sem a fé, porque sem a fé a cruz não passa de enfeite. Contemplar a cruz, disse o Papa hoje. Olhemos para a cruz. Se olharmos para a cruz, vamos entender o que São Paulo estava falando ao seu discípulo Timóteo. Paulo estava na prisão, estava sofrendo. Ele então escreve uma carta ao seu querido discípulo. Dá para imaginar quanta coisa, quando a gente está sofrendo, quanta coisa interessante nasce. As composições musicais mais belas nascem das dores mais choradas. Quanto mais doída a dor, mais linda a melodia. Pois bem, o apóstolo Paulo compôs uma de suas obras-primas, escrevendo ao seu discípulo Timóteo. E ele começa dizendo: caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho. Sofre comigo pelo Evangelho. Fortificado pelo poder de Deus, mas sofre comigo pelo Evangelho. Esse é o pedido que brota do coração de Deus também para você, meu irmão músico. Sofre comigo pelo Evangelho. Sim, desgaste um pouco mais do seu tempo, da sua saúde. Quantos irmãos músicos que trabalham, que fazem a missão, o Ministério da Música por esse Brasil de meu Deus, já estão com a saúde debilitada?
Termina o show, 2 horas da manhã, vai comer pizza e Coca-Cola, né? E aí, haja gastrite. Porque pizza é mais fácil, né? 2 horas da manhã está tudo fechado. Isso uma vez não faz mal, além de engordar um pouco. Mas faça isso 10 anos. Faça isso 15 anos. Você ter que montar o som, o ministro da música, ele não só canta, ele tem que carregar a caixa de som. Carregar o fio, as gambiarras. Ele é convidado para cantar no encontro. O encontro tem uma caixa ciclotron de 5 canais, só 2 funcionam. E o canal 1, quando você pluga, dá choque. É eletrizante trabalhar assim. Eu já cantei sentindo a força da energia, mas não de Deus. O pessoal fala, nossa, ele está empolgado, porque eu cantava e fazia assim. Com o instrumento encostando a boca no microfone, dava choque. Ah, mas como é bom chegar depois da missão cansado, esgotado e falar assim, eu pude me desgastar um pouco pelo Evangelho. Pude sofrer um pouco pelo Evangelho. Deixa eu falar para você que está cansado. Não descansa ainda não. Não descansa ainda não. Cansa um pouquinho mais. Lembra daquela canção, né? Que fala assim, meu cansaço, sai da nota, né? Que a outros descanse. Vamos de novo, agora afinado. Meu cansaço, agora sim, né? Que a outros descanse. Obrigado. Ai de mim se não fosse vocês, né? Meu cansaço, que a outros descanse. Quero aqui pedir a Deus que derrame muita bênção sobre aquelas senhoras que cantam nas nossas paróquias. Aquelas que conhecem a música de cor. Que não precisa do livrinho. Se o padre chegar de repente e pedir a missa, ela tem todo o esquema da missa na cabeça. Cada música com 5 estrofes ela canta perfeitamente. E já quase no final da vida, quase entornando o cabo da boa esperança, com não sei quantos calos nas pregas vocais, ali está aquela senhora. Quantos de nós temos a fé que temos porque outros sofreram por nós? Cabe agora a nós, é a nossa vez. Sofre comigo pelo Evangelho. É a tua vez, meu irmão. É tão bom escutar que Deus me ama, mas é bom também escutar os conselhos de Deus. Meu filho, se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Na dor, permanece firme. Firme. Olha, gente, quando tudo vai bem, até quem não presta é bom. A gente conhece quem é na dor. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho, pelo cadinho, pelo pouquinho da humilhação. Sofre um pouco pelo Senhor. Diz para quem está do seu lado assim, sofre as demoras de Deus. Tem gente que está pedindo graça há tanto tempo e não recebe, né? Um dia eu fui conversar com Jesus e falei assim, Jesus, me responde uma coisa. Por que o senhor levou 32 anos para atender o pedido de Mônica, a mãe de Agostinho? Dizem os biógrafos que Mônica chorou tanto que suas lágrimas davam para encher um lago. Uma mulher chorando 32 anos pelo filho é muito choro, é muita lágrima. Talvez alguém chegou para ela e falou assim, sofre as demoras de Deus, já tinha 29 anos que ela estava rezando. Sofre as demoras de Deus. E eu falei, Senhor, por que 32 anos para atender o pedido daquela pobre mulher? O Senhor respondeu no meu coração assim, porque tem graças que você só pode receber depois de 32 anos de preparação. Tem graças que você está pedindo que Deus só vai conceder quando você perseverar na paciência. Sofre as demoras de Deus. Mas padre, a minha vida parece um inverno, está tudo frio. Eu estou vivendo o inverno das emoções, o inverno das composições. Eu não consigo compor, eu não consigo cantar, eu não consigo executar. Padre, eu estou no inverno espiritual. O ano passado,
eu fui em missão ao Japão. E me levaram numa cidade, era inverno. Foi na virada do ano, um inverno forte mesmo. Tanto que pegamos nevasca e 2 terremotos, para brincar assim. Mas enfim, um inverno muito forte. E na determinada cidade que nós chegamos, eu vi na frente da casa flores. Mas flores muito bonitas. Estava eu e uma outra filha missionária da minha comunidade. E nós homens, nós não percebemos muitas coisas. Nós homens, às vezes, tem que estar na frente do pau, mas não vê. Mas essa minha filha falou assim, nossa, mas que flores tão lindas. E aí que eu me dei conta, peraí, mas estamos no inverno. E aí o pessoal falou, não, aqui no inverno existem flores maravilhosas. Flores tão lindas quanto no verão. Se você está no inverno da sua vida, da sua missão, seja uma flor de inverno. Se por acaso você está no deserto, está se sentindo abandonado, rejeitado, solitário, seja uma flor do deserto. E se por acaso você se sente na noite escura, existe até flor da noite. Floresça na noite, floresça no inverno, floresça inclusive na dor. Porque hoje o Senhor está falando comigo e com você e dando uma orientação. Reze comigo, Senhor Deus, querido Pai, Pai das misericórdias, eu quero confiar em Ti e quero florescer onde o Senhor me plantou. Quero florescer na estação da vida na qual me encontro. Quero esperar, sofrer as tuas demoras. Você tem noção do que você rezou agora? Cuidado, viu? Deus ouviu. Eu passei por uma situação muito difícil recentemente, eu partilhei com um irmão agora. Passei por uma fase muito difícil, muito sofrida, ainda está muito recente ainda. Eu vi um monte de coisa desabando, um monte de situação tomando uma proporção que eu não imaginava. E diante da iminência do pior, eu tinha 2 opções. Ou desesperar, gritar, pedir socorro, selecionar um monte de contato no WhatsApp e pedir oração, porque agora ficou fácil. Você escreve assim, preciso de oração, selecione e encaminha. Você encaminha para 300 pessoas ao mesmo tempo. Ou eu posso fazer uma fofoca carismática pedindo oração. Ou então eu tomo outro caminho. Eu falei para Jesus assim, Jesus, eu quero sofrer. Já que tem que acontecer isso, então eu aceito. Se isso que está acontecendo agora é a cruz, eu não queria. Mas se é a cruz, Senhor, eu quero. Pode mandar, Senhor. Começou do jeito que eu não queria, está tomando uma proporção que eu não imaginava. Senhor, está doendo, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que o Senhor sofreu muito mais. Então, Senhor, eu quero. Eu abraço, pronto, eu abraço a cruz. Eu tomo posse. Senhor, pode mandar o sofrimento. Gente, depois que eu rezei, acabou o sofrimento. Eu acho que é exatamente isso que Deus espera de nós. Que tenhamos um pouco de coragem. Tenha coragem de sofrer pelo Evangelho. Tenha coragem de escutar o Senhor. Hoje Deus fala para Pedro, Tiago e João. Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Pus todo o meu agrado. Escutai-o. Escutai-o. Este é o meu filho muito amado. Escutai-o. Quem encontra Deus, quem se deixa seduzir pelo amor de Deus, tem força para enfrentar a cruz. Tem condições para enfrentar a hora da paixão, a hora da cruz. É conveniente que todo cristão católico, mas de modo especial nós músicos, que nesse tempo da quaresma façamos um grande exame de consciência, preparar uma boa confissão, sabe, gente? Sabe aquela confissão boa? Aquela confissão de fato que, olha, a ausência do sacramento da reconciliação aumenta a exigência de terapia psicológica. Eu não estou falando mal dos psicólogos, pelo amor de Deus. Deus abençoe os psicólogos, e ai de nós se não fossem os psicólogos. Deus abençoou o mundo com a psicologia, com a psicoterapia.
Mas a missão do psicólogo é uma, e os efeitos do sacramento da reconciliação são diferentes. Talvez, se eu melhorasse a qualidade da confissão, a minha terapia poderia caminhar em um dia o que eu gasto 10 anos. Porque o sacramento da reconciliação é um sacramento de cura. O Catecismo da Igreja Católica apresenta o sacramento da reconciliação como um sacramento de cura, é terapêutico. Fazer uma boa confissão, quem sabe uma confissão bem feita não te ajuda a lidar com a depressão, te ajuda a lidar com toda a síndrome, todo o transtorno. Uma boa confissão com o mesmo padre. Com o mesmo padre. Porque tem gente que é espertinho, comete o mesmo pecado e confessa para padre diferente. Parece que o diabo tira a vergonha na hora de pecar e devolve dobrado na hora de confessar. E aí você conta o mesmo pecado, só que para padres diferentes. Você, eu posso pecar várias vezes, que vou contar para vários padres. Não, uma boa confissão, mas daquela boa mesmo, sabe? Com um padre só. Escolha um confessor. Escolha um bom confessor. Por favor, isso não exclui a necessidade de terapia. Se você tem que fazer terapia, faça. Eu já fiz e fez muito bem a mim. Faz muito bem. Mas uma coisa é o que se faz na terapia, e outra coisa é o que se recebe, se lucra no sacramento da reconciliação. Não dá para confundir. Porque o sacramento da reconciliação foi invenção de Jesus Cristo. E a psicoterapia é fruto do avanço, do estudo, da análise do homem sobre o homem, que é abençoado, mas é distinto. A reconciliação, o sacramento, é um sacramento. Faz uma boa confissão, meu irmão. Aliás, que pena se você for embora sem se confessar. Santo Isaac é um monge que viveu no século IV, lá em Mossul, na Síria. Ele fala assim, ó: quem não chora os próprios pecados não pode receber o batismo no Espírito Santo. Quem não chora os próprios pecados não pode receber o batismo no Espírito Santo. Fazer uma boa confissão. Padre, mas eu tenho medo de confessar, é normal. Ah, mas eu vou confessar para padre. Não, o padre come arroz que nem que eu, é verdade. O padre come arroz que nem você, come até um pouco mais, e faz dieta também. Mas o padre também confessa. O padre também confessa. E eu vou falar uma coisa aqui, fica só entre nós, tá, gente? Não conte para ninguém, não. Eu, quando vou confessar, me dá um frio na barriga. Acontece com você? Me dá um frio na barriga. E olha que, com a graça de Deus, por causa daquilo que o juramento que eu fiz na minha comunidade, nós nos confessamos todo mês. Tudo bem, eu tenho confessado mais de uma vez por mês. Quando a coisa rocha, eu confesso mais. Mas toda vez que eu vou confessar, me dá um frio na barriga. E é até bom, porque quando a pessoa conta os pecados com a cara mais lavada do mundo, isso não é um bom sinal. Que bom que você sente um pouco de vergonha. Faz parte até do processo. Padre, mas eu não sei confessar. Tem gente que vai confessar e fala assim: padre, eu não roubei e não matei, o resto só pode marcar X. Por acaso confissão é prova do Enem? Não é assim que se confessa, não. Tem que acusar o pecado, fala. E nada de confissão vaga. Padre, eu pequei contra a castidade. Isso é uma confissão vaga. Diz o pecado. O melhor remédio contra o veneno da cobra é a própria cobra, o veneno da própria cobra. Se for procurar o soro antiofídico e não souber o nome da cobra, o tipo da cobra, é difícil fazer o tratamento. O melhor remédio contra o seu pecado é confessar o seu pecado. Tem muitos desdobramentos. Pequei contra a castidade, sozinho ou acompanhado? Tem diferença? A outra pessoa é solteira ou casada? A outra pessoa é do mesmo sexo ou não? É criança? Nós temos que saber acusar nossos pecados para que Deus atinja o núcleo do nosso eu. Quem esconde alguma coisa não recebe a graça, meu irmão. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, sim, mas a graça virá na medida em que eu escancarar as portas da alma. Aqui, Senhor, o meu pecado, aqui estou eu, nu e cru, sujo, pecador, mas confiante na vossa graça.
E aí a graça do Senhor vem. Quantas vezes eu vi curas extraordinárias na confissão. A pessoa que vem se confessar e chora, ela se debulha em lágrimas na hora da confissão. E depois que o sacerdote impõe a mão e faz a oração do perdão, é impressionante, você levanta uma pessoa nova. Que coisa, que milagre grande, extraordinário é esse da confissão? Gente, se por acaso alguém morresse aqui agora, morreu aqui agora, e o padre Cleidimar, que é um padre muito santo, fizesse uma oração e clamasse o sangue de Jesus e a pessoa ressuscitasse, nossa, eu garanto que talvez amanhã nem acabe tanta gente aqui para trás do padre que ressuscitou morto. No sacramento da confissão, através do sacerdote, Jesus ressuscita a alma. Porque tem muita gente que é defunto caminhante. É um zumbi. A alma está morta, acorrentada a pecados antigos. Você que faz muita confissão, mas escondeu aquele pecado. Contou 10, mas tem um pecado que você não conta. O que o padre vai pensar de mim? Gente, nós padres não assustamos com mais nada. Não se preocupe. Eu, quando escuto um pecado grave, eu penso comigo assim: poderia ser eu no lugar dele. A única diferença entre o padre e o penitente é só porque o padre está na posição de outro Cristo para perdoar. Mas os dois são seres humanos. Ainda bem que Jesus inventou o sacramento da reconciliação e colocou homens e não anjos. Porque eu ficaria muito constrangido de confessar com um anjo. O anjo não entende certas coisas. Anjo não tem corpo. Padre tem corpo. Padre entende. Conta tudo. Padre, que eu tenho vergonha. Faz o seguinte: quando você for confessar, você começa pelo pecado mais cabeludo. Começa pelo grandão. Porque a hora que sai o grandão, os outros saem facinho atrás. Porque tem gente que vai confessar e fala assim: então, eu menti, eu não rezei, eu faltei à missa, e eu... O último pecado é ele falar baixinho e enrolado, para o padre não entender. Não, fala em alto bom som, padre, diz mesmo, sem medo. Uma boa confissão nessa quaresma pode ser um bom recomeço para você que estava pensando em parar sua missão. A confissão pode ser o recomeço. Volta para os braços do Pai. Volta para a casa do Pai, ó filho pródigo, ó filha pródiga. Corra para o abraço do Pai. Ele não vai te castigar. Deus já te amou e te ama. Para isso, discipline o seu coração para escuta. Faça um bom retiro. Quero fazer a proposta a você, meu irmão, ministro da música do Senhor. Antes de terminar a quaresma, escolha uma tarde ou uma manhã para você fazer um retiro pessoal. Um retiro pessoal. Você já fez um retiro comunitário? Faz um retiro pessoal, meditando as palavras de Jesus na cruz, as 7 palavras, por exemplo. Você sabia que antes de ir para o Jardim das Oliveiras, Jesus estava cantando salmos? No Evangelho fala que depois do canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantava os salmos. Isso é bíblico, é evangélico. Faça um retiro. Faça um retiro. O Evangelho diz que depois que o Senhor disse isso, assustados e com o rosto por terra, os discípulos ficaram com medo quando viram a transfiguração do Senhor. Muitas vezes estamos assim. Você que está com o rosto por terra, cansado e abatido, esta palavra é para você. Jesus se aproximou dos discípulos, tocou neles e disse... Preste atenção nos 3 verbos. O Evangelho não joga fora palavras. Jesus se aproximou, tocou e disse. Jesus hoje se aproxima de você, toca você e te diz: levantai-vos e não tenhais medo. É a palavra que Deus tem para nós. Levantemo-nos e não tenhamos medo. Podemos nos levantar com ajuda e precisamos pedir ajuda. Quero recomendar aqui de novo. Sempre que eu tenho oportunidade aqui nesse acampamento eu falo, vou repetir de novo. Buscar a boa direção espiritual. Direção espiritual é uma coisa, confissão é outra. Não necessariamente tem que ser a mesma pessoa.
A igreja pede que o diretor seja santo, sábio e douto. Que o Senhor mande muitos sacerdotes com o carisma da direção espiritual. Porque a direção espiritual, ela exige carisma e não tempo. Não basta ter tempo, é preciso ter carisma para isso. Que o Senhor envie santos diretores espirituais. Reze pedindo a Deus um diretor espiritual. Santa Faustina rezou e Deus mandou um diretor para ela. A boa direção espiritual ajuda a pessoa a caminhar na santidade, para que você possa caminhar até o fim. Eu quero hoje pedir a Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, que dê a cada um de nós a graça de perseverar, mas perseverarmos fiéis. Tem gente que persevera. Tem gente que está na igreja já tem muitos anos, mas não saiu porque não sabe sair. Como aquele padre que tem quase 100 anos de idade, mas não largou a batina porque não sabe mais o que fazer da vida. Eu não quero terminar os meus dias sem ter razão e noção de onde eu estou. Perseverar até o fim, sim, mas perseverar até o fim, fiéis. Podemos pedir isso todo dia pelas mãos de Nossa Senhora. Eu quero terminar trazendo uma imagem que o Monsenhor Jonas nos deu de presente, assim, bem en passant, hoje na pregação de manhã. Ele, no meio da pregação, ele falou assim, que nós precisamos ser como tochas humanas. Tocha humana. Ele falou só poucas vezes, ele não aprofundou a imagem. Eu creio que Deus deu a ele essa palavra de ciência. Tocha humana. Eu e você somos convidados a iluminar o caminho por onde passarmos. Sermos tochas humanas. Luz é sempre luz, não importa o tamanho da escuridão. Ser uma luz acesa lá na sua casa, na sua paróquia, na sua diocese, no seu ministério de música, na sua banda, onde quer que você vá, ser uma tocha, uma luz, um grande luzeiro, um farol. Que Deus nos conceda esta graça pela unção do Espírito Santo. Nossa Senhora foi assim, essa tocha humana, porque ela soube ver a glória de Deus por entre as fraldas do menino Jesus. Nossa Senhora conseguiu ver a glória de Deus por entre as fraldas do menino Jesus. Conseguiu ver a glória de Deus por entre as chagas do Cristo crucificado. Que você também seja como essa tocha. Só que para isso eu preciso ser seduzido pelo Espírito Santo. Eu quero rezar com você aquela música que fala assim, ó. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer... Acertei a nota agora, né? Por nada eu trocarei. Talvez a gente está um pouco perdido porque não conhecemos ainda. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Talvez ficamos trocando, regateando com Deus. Trocamos a glória de um final de semana por um pecado quando chegamos em casa, porque não descobrimos a maravilha de Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. O Pai das misericórdias é teu Pai. O coração de Jesus está aberto para você. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso. Ah, se eu conhecer, por nada eu trocarei. Trocar esses minutos de paraíso por alguns segundos de pecado? Nunca. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Deus quer revelar a você essa beleza dele. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Ah, você que tem trocado aqueles momentos gostosos da presença do Senhor com tantas outras pequenas, outras miudezas. Deus quer se revelar a você. Um Deus que é poderoso, um Deus que é Pai e que cuida de você, que não te abandonou, que não te esqueceu. Deus não te jogou no mundo para sofrer. Deus te colocou nesse mundo para ser uma tocha humana, para espalhar o fogo do Espírito Santo onde quer que você vá.
Então peça: Senhor, eu quero conhecer, eu quero te conhecer, porque se eu conhecer, se eu conhecer, por nada eu trocarei. ficando em pé, vamos cantar isso. Estenda os seus braços para o céu. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Mais uma vez, declare. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. E com os braços erguidos, ore no Espírito, sem medo. Ó Pai, Pai das misericórdias, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, manda Teu Espírito Santo sobre este irmão, sobre esta irmã, este que está aqui neste santuário, e também sobre aquele que acompanha de longe ou de perto, ou até mesmo o que está assistindo esta gravação. Manda Teu Espírito, Senhor. Levanta os fracos. Espírito de Deus, aqueça o coração que está frio. Espírito de Deus, devolva coragem aos que estão amedrontados. Espírito Santo, vem com o Teu fogo fazer de nós tochas humanas para levar a Tua luz aos quatro cantos do mundo. Manda Teu Espírito, Senhor. Põe volume nessa oração, porque o Senhor derramou sobre nós o Seu Espírito. Põe volume sem medo. Canta, canta. Recebe o dom do Espírito Santo. Fique cheio, cheia do Espírito Santo. Toda a opressão que estava sobre você foi cancelada em nome de Jesus. O sangue precioso do Senhor toque agora os músicos doentes, enfermos, com gastrite, fendas vocais, labirintite. Aqueles que estão doentes exatamente por causa dos anos de trabalho, de missão, de estrada. Toca, Senhor, o corpo enfermo, para que, revigorado, esteja disposto a sofrer pelo Evangelho até o fim. Neste silêncio, só o teclado. Deixa o efeito da oração acontecer em você. Este santuário está lotado de arcanjos, de anjos. O céu inteiro se abriu por você. Toma posse dos efeitos desta oração. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra na tua vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!